Graças e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra de Deus ao teu coração através desse vídeo, através desta plataforma digital. Desde já, eu quero aqui convidar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Curte, compartilha, comenta, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilha com um amigo, com um parente, com um familiar, compartilha com mais alguém que você sabe que precisa ser edificado por uma palavra, que precisa ser edificado e ouvir Deus falando contigo. Então, seja um missionário. Curte, compartilha, comenta, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Livro de Marcos, capítulo de número 4 e o verso de número 35, que nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe: Passemos para outra margem, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Glória a Deus. O texto que colocamos em apreço neste momento, ele conta para nós uma das histórias de fé e mudança de cenário mais lindas da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Jesus ele estava juntamente com os discípulos pregando a palavra. E sendo já tarde, ele dá uma ordem: vamos e passemos ao outro lado da margem. E no meio do caminho se apresenta uma grande tempestade, de tal modo de fazer os discípulos ficarem aterrorizados, atônitos, apreensivos e com medo. Então, no meio da travessia, eles acordam o mestre e diz: Não te importas que padecemos? Então o mestre acorda, se levanta, repreende os discípulos dizendo: Homens de pouca fé, por que vocês tiveram medo? E o texto vai dizer que ele se levanta, repreende o vento, repreende o mar, repreende as ondas, e tudo se fez bonança. Este é um pequeno relato do livro de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 adiante. E é sobre ele hoje que eu gostaria de trazer uma reflexão ao teu coração através desse vídeo, com a seguinte temática: Jesus não perdeu o controle. Jesus não perdeu o controle. A Bíblia vai dizer que, sendo já tarde, Jesus fala aos discípulos, ele dá uma ordem aos discípulos: vamos e passemos ao outro lado da margem. E aqui eu quero começar a pregar neste vídeo. Jesus, ele diz aos discípulos: vamos e passemos para o outro lado da margem. É importante nós nos atentarmos aos detalhes. E aqui há um detalhe muito lindo e muito profundo. Por quê? Jesus, ele não fez uma indagação. Jesus, ele não fez um questionamento. Jesus, ele não fez uma pergunta.
Jesus não expôs uma dúvida. Pelo contrário, Jesus, ele fez uma afirmação. Vamos e passemos para o outro lado da margem. E conjecturando eu, nós sabemos que Jesus é onipresente, onipotente e onisciente. Então ele sabia que no meio do caminho iria se apresentar uma grande tempestade. Mas isso não impediu dele dar esta ordem para os discípulos: vamos e passemos para o outro lado da margem. Aqui eu já quero liberar uma palavra profética para quem acredita e está me assistindo através desse vídeo. Jesus, ele não faz um questionamento para você. Jesus, ele não faz uma pergunta para você. Jesus, ele não faz uma dúvida. Jesus, ele gera uma afirmação ao teu coração. Vamos e passemos para o outro lado da margem. Glória a Deus. Você vai passar para o outro lado da margem. Você se lembra no livro de Atos, capítulo 28? A Bíblia diz sobre Paulo na ilha de Malta. A Bíblia diz que Deus, ele dá uma ordem, que era para Paulo se apresentar ao centurião de Roma. Mas no meio do caminho se levantou um naufrágio. No meio do caminho se levantou tão grandes problemas. Mas Paulo, ele foi ao lugar aonde Jesus tinha prometido para ele. Independente das adversidades, independente dos naufrágios, independente das lutas, independente das adversidades, independente dos problemas, Paulo chegou aonde Deus havia projetado para ele. Independente do mar, independente das tribulações, os discípulos avançaram mediante a promessa a qual Deus havia projetado para eles. Vamos e passemos para o outro lado da margem, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus, ele te fez uma promessa, fica tranquilo, vai se levantar chuva, vai se levantar tempestades, mas a promessa que ele tem irá se cumprir sobre a tua vida. Glória a Deus. Vamos e passemos ao outro lado da margem. E os discípulos, eles começaram a sua travessia. Mas no meio do caminho se levantou uma grande tempestade, a ponto de deixar os discípulos apreensivos e acordar o mestre, dizendo: não te importas que nós perecemos? E Jesus lindamente repreende os discípulos dizendo: homens de pouca fé, por que vocês estão temendo? Levanta e repreende o vento, repreende o mar, e tudo se faz bonança. Os discípulos, eles começam a sua travessia. E no meio do caminho se levanta uma imensa tempestade. E eles começam a remar, começam a tentar sair daquela situação.
e a tempestade era tamanha que eles ficaram apreensivos e o medo tomou conta deles. E eles disseram para o mestre: não te importas que nós estamos a padecer? Isso aqui é muito lindo e nos ensina uma importante lição. Lembra de Pedro? Pedro, juntamente com alguns outros, vê Jesus andando sobre as águas e diz: é um fantasma. E Jesus andando, e Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Então Jesus diz: vem. Pedro desce do barco. Pedro começa a sua travessia. Pedro anda por sobre as águas. Mas há um momento em que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a reparar no vento. Há um momento que Pedro tira os olhos do foco e começa a reparar no problema. Há um momento que Pedro tira os olhos da solução e começa a olhar para a enfermidade. Há um momento que Pedro tira os olhos em quem pode te dar o sustento e começa a reparar no deserto. Então Pedro, a Bíblia diz que ele começa a naufragar. E então ele clama, e o mestre o traz de volta para a margem. Essas passagens, elas se conectam e nos trazem um importante ensinamento. Nos momentos de luta, não tire os olhos de Jesus. Nos momentos de adversidade, não tire os olhos de Jesus. Nos momentos de vendavais, não tire os olhos de Jesus. Nos momentos de aflição, não tire os olhos de Jesus. Nos momentos de tristeza, não tire os olhos de Jesus. Nos momentos de angústia, não tire os olhos de Jesus. Porque enquanto eu e você estamos com os nossos olhos fitados em Jesus, nós enfrentamos o problema. A nossa fé é inabalável. Enquanto nós estamos com os olhos fitados em Jesus, nós entendemos que o problema ele pode ser maior do que eu, pode ser maior do que você, mas não é maior do que o Deus a qual você serve. Você se lembra do jovem Davi? Davi era um pastor de ovelhas. E certa feita ele foi até o campo de batalhas para ver os seus irmãos e levar alguns mantimentos. Então ele vê o gigante Golias afrontando o seu irmão Saul e os exércitos. Então Davi, num ímpeto de coragem, ele diz: eu vou lutar contra este gigante. Isto não pode acontecer. Ele não pode afrontar o Deus de Israel. Davi aqui, ele tinha em mente que o gigante poderia ser maior do que ele, mas a sua fala, quando foi lutar com o gigante, nos mostra em quem Davi havia depositado a sua confiança. Pois o gigante foi com ele com espada, lanças e escudos. Mas Davi disse: eu vou a ti em nome
de Jesus, o Senhor dos exércitos, a qual não perdeu nenhuma batalha. O que Davi estava querendo dizer? Você pode ter um poderio bélico maior do que eu. Você pode ter experiências de guerras maiores do que eu. Você pode ter uma estatura maior do que eu. Mas quem está comigo é o general que não perdeu nenhuma batalha. Os problemas, eles podem ser e são maiores do que a mim e a você. Mas os problemas, eles não são maiores a qual do Deus que eu e você servimos. E nós precisamos entender, enquanto estamos com os nossos olhos fitados em Jesus, nós temos uma fé crescente, uma fé que não se abala, pois quanto maior é os problemas, quando estamos em nossa base fixadas em Jesus, nós entendemos que não é sobre a força do nosso braço, mas é sobre a força do general que está sobre nós. Glória a Deus. Mestre, não te importas que nós padecemos? E Jesus levanta, repreende eles e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E tudo se fez bonança. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes. O que o Senhor está ensinando para nós? Aqueles homens clamaram a Deus e imediatamente o Senhor os atendeu e imediatamente o Senhor os respondeu e imediatamente tudo se fez bonança. Aqueles homens estavam passando por uma tempestade, porque apesar de Deus ter feito a promessa, isso não isenta de passar por tempestade, isso não isenta de passar por lutas, isso não isenta de passar por tribulações. Mas quando Deus está na polpa do meu e do seu barco, nós temos a garantia de vitória, nós temos a garantia de bênção, nós temos a garantia de testemunhos para contar. E aqueles homens, eles clamaram, e o Senhor respondeu. Repreendeu o vento e acalmou o mar. E qual que é a aplicação que Cristo quer nos trazer? O Deus que responde clamor. Ele respondeu o clamor dos discípulos em meio a esta tempestade. Ele é o Deus que respondeu a oração de Jabes. Ele é o Deus que respondeu a oração de Ana. Ele é o Deus que respondeu a oração de Daniel. Ele é o Deus que respondeu a oração e o clamor de Paulo e Silas na prisão. Ele é o Deus que respondeu o clamor de Bartimeu. Ele é o Deus que respondeu a adoração de Jairo quando se prostrou, pois a sua filha estava moribunda, quase a morrer. Deus, ele é o Deus que responde clamor. Eu não sei o que você tem pedido. Eu não sei
o que você tem clamado, mas a mensagem que o Espírito Santo ele traz aos nossos corações através deste vídeo é que Deus é o Deus que responde clamor. Os discípulos estavam em meio às tempestades. Os discípulos estavam em meio às adversidades. Os discípulos, eles estavam em meio aos vendavais. Então eles clamaram. E Deus atendeu o clamor e a oração daqueles homens. Tá difícil? Clame ao Senhor. A luta tá grande? Adore ao Senhor. A prova veio? Ore ao Senhor. Deus, ele é o Deus que responde clamor. E logo se levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar, e tudo se fez bonança. A Bíblia diz que Jesus ele está dormindo na polpa do barco. Isso aqui é muito lindo e nos traz uma reflexão. Muitos olham este texto e pensam, mas Jesus estava dormindo. Obviamente, ele, como homem, sentiu cansaço, sentiu sono, estava fadigado. Mas aqui há uma chave muito linda. Quem conhece de embarcação, quem conhece de barco, sabe isso que eu vou dizer. A polpa significa o volante. A polpa significa o lugar de controle. A polpa significa o lugar de direcionamento. A polpa se diz o lugar aonde colocaria na rota. Conjecturando, seria o GPS. Não coincidentemente, Jesus estava dormindo na polpa do barco, o glória, mostrando que a tempestade se levantou, o vento se levantou, as ondas se levantaram, o mar se embraveceu, mas Jesus estava no controle da embarcação. Porque embarcações, ela pega tempestade. Embarcações, elas passam por ventos. Embarcações, elas passam por tempestades e mares revoltos. Mas só que tem uma diferença. A embarcação que tem Jesus na polpa do barco, ela não naufraga. A embarcação que tem Jesus na polpa do barco, ela não afunda. A embarcação que tem Jesus na polpa do barco, ela não entra água. A embarcação que tem Jesus na polpa do barco, ela não naufraga, ela não perde o controle, ela não perde o rumo. Os discípulos passaram por um naufrágio. Os discípulos passaram por uma tempestade. Mas quem era o piloto era Jesus. Os discípulos passaram por uma adversidade, mas o piloto era Jesus. Eles não sucumbiram em meio àquela tempestade, porque a embarcação que tem Jesus na polpa, ela não afunda.
independente das lutas, independente do mar, independente da água, independente das tempestades, independente dos vendavais, a mensagem que Jesus ele deixa ao coração de pessoas que está assistindo esse vídeo é: eu não perdi o controle da sua embarcação. Vai passar por ventos, vai passar por mar, vai passar por tempestade, vai passar por luta, vai passar por provas, vai passar por desertos, mas eu, o Senhor, estou na polpa do barco. Eu, o Senhor, estou no controle da embarcação. Eu, Senhor, estou no controle de tudo e farei estar com bonança. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer desde já a você que chegou aqui até o final desse vídeo. Curte, compartilha, comenta e se inscreva em nosso canal para estar sempre avisando quando soltarmos algum vídeo, para sempre estar inteirado dentro das nossas publicações e das nossas mensagens. E você está sempre sendo edificados, assim como foi o vídeo de hoje. Jesus, ele não perdeu o controle. Curte, compartilha, comenta, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com um amigo, no nome precioso de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, ministro Paulo Veiga. Que Deus os abençoe.